Cheers! Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Chapters and Tears, ou Livros e Peritas. É isso mesmo, a gente agora vai começar o terceiro episódio do último livro da trilogia do Red Rising, que é o Morning Star. Você viu qual é o nome da tradução? Não vi. Estrela da Manhã. Estrela da Manhã? Ah, faz sentido. Faz sentido. Mas é isso aí, vamos começar com as introduções então? Bora. Meu nome é Raíssa e meu sonho é virar full-time podcaster e autora de livros de fantasia. A gente pode fazer um podcast revisando seus livros. Quem sabe? Mas enfim, eu viajei agora pra Nova Escócia e por algum motivo me senti muito inspirada lá. Bateu assim, uma vontade de escrever um livro. Acho que o ambiente de penhascos e encontrando o mar, assim, é um cenário de livro de fantasia e me deu vontade. Então, pessoal, ajuda a gente aí, dá um like no vídeo, deixa um comentário, inscreve no canal pra gente poder realizar nosso sonho. Mas enfim, introdução. Meu nome é Thiago e... que decepção. Nossa, não vamos começar. Decepção. Essa primeira parte é sem spoilers, então não vou falar decepção com o quê. Mas antes da gente começar a falar dos drinks, né, do que a gente costuma falar, quero deixar um salve pro Haruno, que deixou comentários no último livro. Muito obrigado. No último vídeo? Eu falei vídeo. Falou vídeo. Eu tenho certeza que eu falei vídeo. Muito obrigado pelos comentários também pro pessoal do Japanoleiros, que deixou comentário no nosso primeiro vídeo. Muito obrigado. E um dos comentários do Haruno foi a respeito de investir mais em áudio. Não sei se você chegou a ler, Raíssa, os comentários dele. Li todos os comentários. O que a gente fez, por coincidência, a gente tem um microfone novo. Então, deixem aí nos comentários falando se o áudio dos nossos vídeos, ou no caso desse vídeo, tá melhor. Sim. E também, qualquer comentário de feedback de coisas que a gente pode melhorar, por favor, lê todos, por aí. Pessoal, a gente lê todos, porque exatamente. E como vocês viram, a gente tem um sonho agora para realizar. Realizem meu sonho. Podcaster e autora. Sim. Nessa eu tava ordem. até assistindo uns vídeos ontem, voltando no avião, do Brandon Sanderson, que ele dá aula de escrita criativa, né? Aí eu tava vendo uns vídeos dele e aí eu falei, nossa, cara, tá longe. Já tem ideia do livro? Tenho. Tenho ideia, mas eu acho que eu preciso desenvolver muito ainda, assim. Eu tenho uma ideia geral, mas eu acho que eu preciso de tempo, né, pra poder ir mais a fundo. Certo. Mas enfim, pra gente poder começar logo, vamos tirar do caminho as coisas que a gente tem que falar. Como continuando a premissa do podcast, a gente vai estar tomando os drinks aqui, vamos estar discutindo um livro que é um livro adulto, com temáticas adultas, então esse vídeo é adulto, tirem as crianças da sala. É isso, acho que é isso que a gente tinha que falar antes. Exatamente, como sempre. E começando pelos drinks, então, a gente vai tentar, na verdade, uma coisa nova nesse episódio. A gente vai tentar quebrar em duas partes. Então, vamos fazer uma parte sem spoilers e uma parte com spoilers. Então, vai ficar um drink para cada parte. E dois vídeos separados. E dois vídeos separados para ficar um pouco menor, ficar mais fácil de ver. E aí, quem não leu o livro ainda, pode ver só a parte sem spoilers. Então, o drink que a gente vai fazer para essa primeira parte é o Howler's Bond, que eu criei especialmente em homenagem aos meus personagens favoritos, o Severo e o Ragnar, que nesse livro em específico eles criam uma relação muito fofinha, muito bonitinha, que eu achei que a gente deveria homenagear. E outra coisa diferente que a gente fez também foi gravar fazendo o drink. Verdade. Então, eu não vou passar por todos os ingredientes aqui, mas quem tiver interesse de ver como que a gente fez o drink, provavelmente vai estar nos shorts do canal. E a descrição também. Na descrição do vídeo vai ter todos os ingredientes. Isso. Então, cheers. Ficou bom. Ficou bom. Esse aqui, como eu falei, nos shorts, a gente já tinha provado, já tinha feito teste, porque essas coisas não dá pra chegar despreparado, né? Ninguém é bobo aqui também, né? Tem que testar. Então, tá muito bom.
Vamos para a parte, então, de falar um pouco do resumo Da desse livro, sinopse. sem spoiler. Então, como a gente comentou, Morningstar, ou Estrela da Manhã, é o terceiro livro da trilogia inicial, ou trilogia original, do Red Rising, do Pierce Brown. Esse livro começa bem de... Assim, passou um tempo, mas de onde o outro terminou, que é o Daryl ferrado no fundo do poço. Ele tá completamente destruído, física e emocionalmente. Ele tá isolado, quebrado, e as coisas em volta dele também, não que ele saiba, mas as coisas em volta estão degringolando, né? Indo de mal a pior, assim, para a revolução em si. A guerra escalou, teve traição de todos os lados, e agora ele precisa dar um jeito de sair desse poço que ele tá e retomar a frente da rebelião e dar sentido de novo à rebelião, porque sem ele, assim, parece que a rebelião perdeu os líderes, né? No final do segundo livro, a rebelião acaba perdendo os principais líderes, né? A gente tá com a Mustang para um lado, o Several pro outro, e o Daryl... E o Ares também e o Ares perdeu, né? Foi com Deus. Foi de arrasta. De arrasta pra cima. Então, esse livro, ele basicamente assim, eu diria que um dos temas dele é você conseguir se levantar quando tudo parece perdido, é um dos temas. Eu acho que o outro... Não é um livro de autoajuda, mas foi esse o intuito, né? Eu acho que um outro tema que aparece bastante é o peso da liderança e as decisões que você tem que tomar e viver com elas. E também acho que tem um pouco de uma discussão de até onde você vai para os seus objetivos, né? Para alcançar os seus objetivos. Até que ponto faz sentido, até que ponto você está disposto a sacrificar para conseguir atingir os seus objetivos e fazer aquilo que você acredita. Então ele é um livro bem intenso, eu diria, bem sangrento, assim, tem morte para todos os lados, e algumas mortes foram bem dolorosas, assim, para mim. Mas é isso, e aí a gente chega na conclusão de, e aí, vão conseguir ou não derrubar essa sociedade? E aí fica o questionamento depois, se eles conseguirem, o que vem depois necessariamente é melhor? Ou não? É difícil, né? Porque você está derrubando um governo, ou não necessariamente um governo, né? Você está derrubando o status quo, né? A sociedade está vivendo assim desde que a Lua tomou o poder, e você está tentando derrubar isso, está tentando derrubar os Golds no poder, você está derrubando esse negócio de castas, né? Então você tem os Golds como os melhores, aí depois os prateados, e vai até os vermelhos lá embaixo. E assim, você fazer uma revolução já é bem difícil, né? Mas e depois? Quando você ganha, o que vem depois? Isso foi uma coisa que eu senti, assim, que faltou um pouco. Eles discutirem mais, porque eu lembro que no Red Rising, a Mustang e o Daryl discutiram um pouco sobre república e tal. Mas, assim... Democracia, que que é proibido. Proibido. Tabu. Mas eu senti que faltou um pouco eles conversarem assim, tá, mas e aí? Supondo que a gente consiga fazer o que a gente quer. E aí? Como que vai ser? Fica aquela ideia do tipo, qual que é o plano? O plano é a gente chegar até aqui depois. Depois a gente vê. Depois a gente vê. E eu acho que isso é um pouco inocente, assim, é uma noção muito inocente e... Porque, não é assim, né? Não é que nem você... não sei nem fazer uma analogia, mas, você derrubou um sistema de governo inteiro. Você tem milhões e milhões de pessoas que você precisa tomar conta agora. Não é um negócio que você consegue decidir assim, amanhã eu resolvo, sabe? Acho que não acaba sendo até um pouco... Acaba até diminuindo um pouco a importância da luta deles, né? Porque eles estão lá para
para tirar o governo, tirar os dourados do poder, mas e o que vem depois? E, assim, você entende ali que eles querem que todo mundo tenha condições iguais, mas assim, as decisões ainda estão concentradas num grupo pequeno. E aí as decisões ainda continuam na mão das mesmas pessoas, né? Então, o Daryl, a Mustang, mas o povo ali, eles querem isso? Eles querem, assim, óbvio que quando você olha de fora, você vê que eles não têm as melhores condições, que eles, assim, não justifica e não é justo com ninguém o que eles O que a sociedade têm, faz, assim. como eles foram colocados naquela situação. Mas o que você faz quando você tira pessoas que foram ou são mineradores por gerações e você tira eles dali? O que você faz com isso, entendeu? E, no geral, essa é uma discussão que o livro sempre faz. Eu sinto que sempre parecia que ia começar, tinha um negócio e nunca ia na frente. Nunca ia pra frente, né? Eu concordo com você, mas eu acho que o que aconteceu foi que o Chris Brown recebeu esse feedback e aí por isso que ele continuou. Nos próximos livros. Porque o próximo livro, eu esqueci o nome, acho que é Iron Gold, que chama, ele entra mais nessa discussão. Então, talvez tenha sido isso, que ele recebeu o feedback aí. Mas outra coisa que eu tava pensando tipo, qual é a qualificação desse povo para assumir o governo do sistema solar inteiro, sabe? Tipo, o que faz eles pensarem... Óbvio, eles têm um pensamento diferente da questão das castas e eles não acreditam nessa divisão, mas ainda assim, tipo... O que faz eles serem melhores? O que faz eles serem melhores? melhores? Exatamente. O que garante que as decisões deles vão ser melhores. E outra, como você estava falando, eles têm um grupo muito pequeno que está concentrando as decisões e eles precisam tomar conta de milhões e milhões e milhões de pessoas. Como que eles vão conseguir dar a atenção necessária para cada uma dessas pessoas, sabe? E é engraçado porque o livro, ainda assim, os personagens, na sua maioria, são dourados. Ou pelo menos ali naquele... tem o Cassius, tem o Jacal, tem e assim, eu acho que faltou explorar mais as outras cores. Ficou muito no vermelho e no dourado. Nos extremos, né? E assim, faltou mais. Acho que a gente vai falar um pouco mais na parte de spoilers, né? Como tem alguns momentos em que tem um protagonismo de algumas outras cores, mas é muito pequeno. Ficou uma sensação de ser uma oportunidade mal explorada. Mas, então, de novo, acho que ele recebeu o feedback e tentou resolver no próximo livro, porque você tem mais pontos de vista na continuação. Mas, enfim, vamos entrar nas nossas notas, então? Notas sem spoilers, então. Notas sem spoilers. Perfeito. Então, nosso primeiro critério não me lembro mais, eu acho que é enredo e ritmo, certo? Eu posso começar, eu acho que... Bom, de novo, eu ouvi no audiobook, né? Então, eu realmente acho que o audiobook muda um pouco a experiência, no sentido de que, por causa da narração ter tanta... Assim, depende muito do narrador, mas o narrador desse livro, eu acho que ele consegue pôr a emoção dentro no que ele está narrando e passar os sentimentos. Então, eu acho que esse aspecto faz com que o áudio flua muito bem para mim. Entendi. Então, eu não senti tanto a mudança de ritmo, mas mesmo no áudio, eu senti que algumas partes poderiam ser mais enxutas, assim. Entendi. Então, eu diria que... E outra coisa, eu senti que esse livro aconteceram poucas coisas. Eu concordo com você. Então, eu acho que em termos de
talvez por eles estarem tentando desenvolver um pouco mais da parte política e das consequências, por isso que não teve tanta ação, mas eu acho que caiu um pouco em relação a ritmo com relação aos 2 livros anteriores. Uhum. E o enredo, embora eu acho que tenha sido bom, assim, passar pelo ir de baixo para cima, para baixo para cima, eu acho que Quando você diz de baixo para cima, você diz o Daryl sair de baixo, aí ele e altos e baixos. Altos e baixos. Mas eu acho também que o ritmo impactou o enredo. Então eu acho que nessa nota, nos outros eu acho que eu tinha dado 4 ou 5, acho que eu vou dar tipo 3,5 aqui. Sim. Acho que o segundo a gente tinha dado uma nota mais alta. Eu acho que no segundo a gente deu 5 para eu, pelo menos, dei 5 pro... Não, justo. Eu tive um pouco... Esse foi o livro que eu tive mais dificuldade, assim. Eu concordo com você, porque, assim, eu concordo no ponto de parece que pouca coisa aconteceu. Uhum. E não é um livro pequeno. Não. Né? Ele é maior. Ele é o maior, não é? É. E, assim, eu senti... A minha impressão ficou que a parte final ficou corrida. Ficou assim, cara, a gente precisa terminar o livro aqui. Uhum. E aí eu senti que essa parte ficou corrida. Eu vou falar de agora, assim, que é um livro que eu não gostei. É um livro que eu não... Nossa, não... Mas você não gostou a ponto gostei. de não querer continuar o resto a da série? ponto de me fazer questionar se teremos mais podcasts a respeito dessa série. Não, assim... pelo que você está falando, e agora eu tenho que ter algumas ressalvas com as suas sugestões, parece que na próxima trilogia melhora. Mas eu vou querer falar um pouco mais disso mais para frente, mas a minha sensação é que se eu tivesse lendo esse livro lá na época que lançou, e eu não sei se na época que lançou esse livro, estava claro que ele iria continuar. Uhum. Eu senti que não terminou. Entendi. Eu senti que ele falou assim, esse livro aqui não termina, não é uma trilogia. Esse bloco aqui não é uma trilogia. Eu vou dar 2, porque eu quero ser justo, e bem justo. Mas eu não gostei desse livro, não. Eu acho que você é um pouco tóxico. A gente precisa fazer um short só da Raíssa falando tóxico. Todas as vezes. Todas. Vai ter ainda. Pode deixar que eu vou fazer. Mas eu concordo com você no questão de ele não parecer que tinha um final, mas eu acho que foi de propósito. Eu acho que muitos autores fazem isso, usam isso como um recurso de você deixar em aberto para você poder ter continuações, sabe? Não, eu entendo. Mas não, assim... Não que eu não tô dizendo que é um recurso que eu aprovo. Não fiquei com a sensação... Porque, assim, tem a diferença entre finalizei, mas quero deixar em aberto para um próximo livro, e não finalizei e vou deixar aberto para um próximo livro. A minha sensação é que ele não finalizou. E aí acho que talvez a gente tenha que discutir, então fica aí, pessoal, se vocês quiserem saber o resto dessa discussão, a gente vai precisar ter spoilers para ela. Não, tudo bem. Não sei se vale eu entrar aqui, mas eu vou te perguntar qual foi com relação a esse tema, sua reação com Stormlight Archives. Mas com relação à finalização? A finalização do 5º livro. Você tem uma finalização de alguns ciclos, mas isso, assim, primeiro, você tem a finalização de alguns ciclos, para mim, no Stormlight. Segundo, você deixa bem aberto. E terceiro, você sabe que vai ter mais. Então, assim, eu não fiquei decepcionado. Se me falasse assim, olha, o Stormlight vão ser 5 livros, e eu tivesse lido 9.000 e cacetada da página para aquele final, eu talvez teria ficado um pouco mais chateado, porque o final ali é claro de que mais coisas vão acontecer. Mas eu não sei se é um comparativo justo.
Eu pergunto porque, assim, mesmo sabendo que iam ter mais livros, a sensação que eu fiquei no final do Stormlight foi essa, de que, tipo, acabou? Tá, acabou, Tipo, não parece que acabou pra mim, sabe? O vilão ainda tá lá, as pessoas ainda estão em situações problemáticas, elas não tiveram fechamento. Mas eu entendo o que você tá falando. Tipo, nesse caso, ainda tudo bem, faz sentido, porque você sabe que vai ter mais já, né? Eu, assim, sinceramente, quando você ouve do autor do livro, do Stormlight, que você vai poder ler o sexto, sem ler os primeiros, eu falo assim, não sei como. Eu não sei como. Mas, vamos ver. Mas eu entendo, assim, de novo, eu acho que ainda assim não fica uma trilogia fechada. Acho que esse é o meu ponto. Não fica como uma trilogia fechada pra mim. Tá bom. Então, eu acho que a gente... basicamente, se o Pierce Brown não chamasse de trilogia Red Rising, a quadrilogia Iron Gold ou whatever que seja, se fosse só, tipo, a série Red Rising, você se sentiria melhor. Porque esse daí, aí o Morningstar seria só um livro do meio ali da série. Talvez. Eu ainda assim, como um livro, eu acho que ele tem umas coisas muito ruins do segundo e não tem muitas coisas boas. Você acha que ele é o mais baixo, sim, o pior fácil, dos três? Fácil. E um final de uma trilogia, isso pra mim é péssimo. Tá. Com certeza. O primeiro é aquela sempre assim, o primeiro livro é sempre aquela descoberta, é um ritmo mais lento, porque você está descobrindo e aprendendo o sistema de tudo. O segundo é onde as coisas começam a acontecer, mas elas não terminam. Geralmente termina o segundo para mim terminou super bem. E o terceiro, assim, o pace é ruim, o final para mim é ruim, o final é muito ruim, nossa, muito ruim. Personagens que eu continuo não me importando, mortes que eu falei assim, cara, não tô entendendo, eu não tô entendendo por que as pessoas estão se importando com essa morte. Então, como um livro assim, eu não gostei. 2 com 2. E não vamos vou mudar minha opinião. Não, e é melhor a gente parar por aqui, porque eu não sei se eu vou sustentar esse 2. Tá bom, vai diminuir mais. Vou. Nossa próxima nota, então, é de desenvolvimento de personagens. Lá vai ele dar um 1 para desenvolvimento de personagens. Cara, que personagem que foi desenvolvido? É desenvolvimento de personagens mais alguma coisa? Desculpa. Não, é só desenvolvimento de personagens, mas eu concordo com você com alguns personagens. A Raíssa sempre vem com esse concordo comigo, mas... Cara, o Several, não tem como, ele tá muito bom nesse livro, ele cresceu assim, não digo que ele amadureceu muito, porque não é o caso, mas eu acho que continuou adicionando profundidade pra ele, continuou adicionando traumas pro passado dele. Tipo, eu acho que, assim, embora outros personagens eu sinta que não foram tão bem desenvolvidos, inclusive o Daryl é um personagem que, pra mal mim... desenvolvido. O Cassius eu não tenho muito eu tenho um pouco de problema com ele na questão de o Bloodfield dele, que eu acho que é, tipo, completamente injusto, mas aí foi lá atrás, não foi esse livro, entendeu? Já foi lá do passado. Foi justo. Mas eu acho que o Roke desenvolveu bem, o Several desenvolveu bem, e só, na verdade. Então a sua nota vai ser desenvolvimento de Several. É isso. Eu acho que o Several puxa um pouco pra cima a média, minha nota, a minha média. Tá. Mas eu acho que eu vou continuar em cima do muro ali, vou continuar no 3, no então. 3. Mas, porque eu sou o policial bom desse podcast. O Thiago é o policial mau. Mas eu concordo com você que o Daryl, ele vai meio flat, assim, né? Na série inteira. Raso, não entendi. Assim, e a Mustang também. Eu vou te falar, o Daryl começou promissor pra mim. Tá quebrado, tava questionando decisões. Eu falei assim, ele vai mudar. Me mostra mais, eu quero ver mais disso, então. Vamos. E aí depois ele falou assim, esqueci disso daqui. Não tem problema. Sim. Aí, a Mustang, eu não entendi nenhuma das motivações dela.
Nenhuma. O Severo, tá, tem uma parte bem principal dele, que ele vai lá e faz exatamente uma coisa que o Daryl fez, mas é legal porque mostra que, pô, você não espera isso dele. Sim. Você não espera isso dele, ainda mais pelo personagem que ele tá fazendo aquilo. Uhum. E isso foi muito bom, foi um momento muito bom, eu entendo isso, mas um Severo só não faz verão. Mais um Severo e um Ragnar. O Ragnar? Não! Ah, não, cara! Thiago, não, pelo amor de Deus. Ele foi tão... Ai, O quê? não tem como. Eu ele falei faz assim, com meu, spoilers, mas... O que esse pessoal tá importando Oh, com esse cara! personagem? Ah, não, Thiago! O quê? Eu vou chorar, eu vou Não, cair foi uma muito engraçado, lágrima. pessoal. Deixa eu falar com vocês só um minutinho. A gente se conversa, assim, nos livros, né? Aí eu falei, Raíssa, o cara morreu aqui. A Raíssa falou assim, eu quase chorei. Aí eu falei assim, eu podia ligar menos. Nossa, meu coração quase saiu do meu peito aquela hora. Eu falei, eu não posso continuar essa amizade com o Thiago. Se ele não se importa. Quase não começou o podcast, ó, vocês veem. Quase Não desistimos dessa importa. ideia. É um personagem que aparece Sem spoiler. pouco no segundo. Assim, introduzido logo depois. Ah, E lá no meio ele é amigo das crianças. E isso, ele é amigo das crianças, ele é gigante. E é amigo das crianças. Ai, não. Raíssa, sério? Ah, meu. Qual que é a sua Não. nota pra desenvolvimento de personagem? Nossa. Meu, porque assim, fechou, assim, pôs prego no caixão dessa trilogia. E nenhum episódio eu falei bem de desenvolvimento de personagens. O segundo, ok e tal, mas essa é assim, a gente vai no final falar da trilogia em si, né? Uhum. Mas pra mim, o terceiro livro de uma trilogia, o último livro É barril. de qualquer... O que é barril? É uma... Rodrigo, se você estiver vendo esse vídeo, meu amigo Rodrigo da Bahia, ele usa essa gíria que quando alguma coisa é tipo bomba, canhão, é ruim, Ah, que vai não. afundar, ele fala é barril. Entendi. O que eu quero dizer é que o terceiro livro, ou o último livro de qualquer série, na minha opinião, é o que vai ditar o meu sentimento Ah, tá. final sobre aquilo. Assim, o primeiro é bom, o segundo é bom e o terceiro finaliza a série ruim, eu não consigo ficar com gosto bom da série. Então, por isso que eu tô sendo um pouco mais chato com o terceiro, porque além do terceiro, na minha opinião, ter sido ruim, ele deixou a série inteira ruim. Entendeu? Então... Vamos ter que concordar em discordar aqui. não, assim, próximo. Próximo. O próximo é Emotional Damage. Danos emocionais. 5. Claramente. 6. Nota quê? 6 de 5. O quê? Danos emocionais, pra mim. Por causa do que aconteceu. Eu Mas juro. só foi um negócio Não, ali que te juro, deu... eu quase chorei umas 3 vezes. O final, tu gostou? Não, mas eu tava assim... O que você tá fazendo comigo, Percy Brown? Pelo amor de Deus, eu vou largar esse livro aqui agora, Tá. se isso daqui for essa verdade, essa entendeu? parte, eu também. Eu larguei, mas eu não larguei... Eu larguei porque eu falei assim, meu, esse cara aqui tá tirando com a minha cara, mas foi por outro... Mas não, enfim. mas eu tava... Isso, e aí quando aquela outra parte que a gente já conversou, eu fiquei... Assim, não pode ser. Tá. Não pode ser, Tá. Não. Eu não sei. Mas assim, eu também senti algumas decisões do Daryl. Eu concordo com você que foi assim, tipo, pô, estou filosofando sobre isso e depois, foda-se. Uhum. Esqueci tudo que eu tava filosofando ali. Mas eu senti, sabe? Eu senti, tipo, como eu me colocando naquela posição e talvez o narrador do livro estando na minha cabeça e falando com a emoção que ele tava narrando, eu senti o peso. O peso das decisões do das Daryl. decisões do Daryl. E aí eu E aí a senti, consequência tipo, das decisões dele.
É que a consequência vem depois, né? Ah, Raíssa, que vem, me mostra na hora, Mas, cara, não tem não. como. A consequência daquilo vai vir anos depois. Mas teve gente ali que sabia. E teve gente ali que Sim. falou assim, Mas ao mesmo tempo, quem sabia tá na mesma situação do Daryl. É a situação de, tipo, cara, ou eu falo alguma coisa e entro numa guerra, ou eu fico quieto e salvo o resto que sobrou aqui, entendeu? Eu acho que essas questões de eu não liderança... julgo, eu acho que as decisões dele ali, Dos dois. sim, foram Eu acho justas. eu acho que essas decisões são muito pesadas, assim, são decisões que a gente, assim, não vou falar que o governo atualmente tome o tempo todo, mas pensa, por exemplo, no tempo de guerra, assim, Sim, o governo em tempo de sim, guerra, tipo, as decisões sim. que eles têm que tomar e depois conviver com isso. Não, eu concordo. Acho Então... que eu queria ter visto mais disso. Não, mas desculpa, mas assim, eu sei que você desculpada. não vai concordar, Tá mas desculpada. pra mim o dano emocional foi nota 5, Não, acho que porque quando você chora não tem nota menor. eu acho que consegui, não que seja muito difícil tirar uma lágrima de mim, mas tirou uma lágrima, nota 5. Uma lágrima tirou nota 5. Não. Não é difícil tirar uma lágrima, mas tirou uma lágrima e nota 5. Mas é isso. Não questiona Eu não tô meu questionando, raciocínio, eu dá tô tentando licença. entender o raciocínio, entendeu? Mas acho que como é emocional, a gente não precisa. Exatamente. Não, Você não concordo. tem que entrar na lógica do dano emocional. Que nota que eu dou? É que você não tem muito coração também, né? Como que não? Coração peludo. Caraca, meu, agora você tá me julgando. Você não sentiu nem... Não sei, na verdade. Você sentiu o struggle do Kaladin no Stormlight? Claro, Tá. claro, Então você tem coração. claro. Tá bom. Falei, pô... Não, aliás... Alguém quer episódio de Stormlight aí? Ô, Deixa pessoal, nos comentários. Se tiver um... Ó, vamos fazer... A gente pode fazer Uma aposta? Não. Um deal. Um desafio. Não, um deal, Um combinado. combinado. Se tiver 2 comentários, 2, eu quero Stormlight, A gente faz. a gente faz. A Porque gente, vai dar a uma... gente relê todos os livros. 2 comentários? Não, tá. Todos os livros por 2 Não. comentários? A cada 5 comentários pedindo Stormlight, A a gente gente lê um relê um livro. Tá. A gente já leu faz. 5, tá, Gost- pessoal? E cada livro tem umas 1000 e... Você tem algum Mil- dele? Tenho Ah, você todos. tem. Cadê o seu quinto, Raíssa? Tá ali. Meu erro, gente. Eu comprei na pré-venda na Ansiedade. E aí ele ficou diferente de todos os outros, o tamanho. Ai, não aguento, mas tudo bem. Mas enfim, Enfim, cada 5 comentários pedindo Stormlight, a gente vai reler um livro e fazer o episódio. Mas enfim, Tá. voltando. acho Dano que eu dou emocional. 2. 2, teve umas coisas interessantes nesse livro aí. Tá bom. Mas nada demais. Preciso reconsiderar minhas amizades, eu acho. Você precisa chamar gente que lê. Tá difícil no nosso ciclo. Tudo bem, então. Aí o nosso próximo quesito é vibes e construção de mundo. Vou deixar você começar essa. Perdeu uma oportunidade, né? Perdeu uma oportunidade de construir. Putz. Acho que isso que me deixa um pouco mais desiludido com esse livro. Que eu fiquei com gostinho na boca de oportunidade perdida. É esse o gostinho. Eu falei assim, nossa, vai. Que história boa. Aliás, a gente tá lendo um outro livro que a gente falou assim, pô, é muito parecido. Tá, eu tive a mesma sensação que você falou, pô, esse aqui tá muito parecido. Não vou falar, não terminei de ler esse outro livro, mas, enfim, Tem potencial. Tem um potencial ali. Mas, eu senti um potencial muito desperdiçado, uma história super, super interessante. De novo, é difícil pra mim separar o terceiro da trilogia, né? Mas eu acho que não teve... Desculpa, a pergunta é mundo? Vibes e construção de mundo. Assim, o que o terceiro adiciona no mundo? Pra mim não adiciona muito pouco. Você vai em uns lugares ali que você não foi, mas o pessoal aqui tem honra. Ok.
uma pessoa que tem honra. E não sei. Eu vou guardar o 1 aqui para outros, talvez. É que não é Você já horrível. deu um, né? Eu dei 1 porque merecia para esse livro mesmo, mas eu vou deixar um 2 aqui, porque Tá. eu nem sei o que falar. Eu já discordo completamente. É seu direito. Meu direito de discordar, porque eu acho que. É que eu acho muito interessante as questões de manipulação social. Então, tipo, sim, eles usarem, sim. tipo, manipulação social por mídia, manipulação social por Então, religião. que o 2 traz, né? Começa com o Jacal Sim, querendo mas o controlar 3 a também, mídia. o terceiro também. Desperdiçou essa oportunidade, Raíssa. Não, assim, eu achei que poderia ter sido mais desenvolvido, mas eu acho que trouxe. Bem. Mas pelo menos. Mas, Concorda tipo, que poderia ter sido não, bem poderia mais? ter sido bem mais desenvolvido. Mas eu acho que trouxe pelo menos um questionamento, assim, na minha mente, sabe? Me fez pensar sobre, pô. Obviamente, isso daqui é um cenário de fantasia, de ficção científica, de fantasia, né? Mas tá ficção, ali. mas você consegue ver trazer para a realidade, assim, em casos de culto, por exemplo, sabe? Sim. E isso eu achei muito interessante. E outra coisa que eu achei muito interessante também é a questão de distância geográfica mesmo, né? Distância Dá pra chamar espacial, no geográfico? caso. Distância espacial e quanto isso muda no comportamento e nas crenças das Sim. pessoas. Eles estarem mais distantes Não só do crença, mas fisicamente, né? Eles É, falam sim, que esse cara aqui fisicamente é também. terráqueo, esse cara Mas, aqui... assim, tipo, eles estando mais distante, não estando tanto em contato com o core ali, né? O núcleo, como isso impacta o jeito deles viverem, o jeito deles. E a velocidade com que as coisas mudam, porque lá eles são muito mais próximos do que era no começo da sociedade. Antes da corrupção, antes de, tipo, o que... Eles acham isso, né? Eles acham, mas como era quando Os enfim, o cara lá, conquistadores. aquele cara principal lá do conquistador da família do Lysander, conquistou e não sei, eu acho esses aspectos muito interessantes, esses aspectos sociais, assim, muito interessantes. E eu, como aspirante a, não diria psicóloga, mas historiadora, essas coisas me pegam, assim. Então eu concordo com você que tem coisas que poderiam ter sido, né, melhor desenvolvidas, as coisas que foram apresentadas ficaram meio rasas, mas pegou meu interesse elas terem sido apresentadas e minimamente discutidas. Então eu ainda vou dar... eu acho que eu ainda vou ficar ali no 3,5. Então acho que a gente agora pode falar Da trilogia como um todo. em si. Eu acho que eu continuo com a minha ordem do vídeo anterior, que é o Golden Sun, Morning Star e o Red Rising. Morning Star na frente do Red Rising. Coloco... Pela lágrima solitária que escorreu. Não só por isso, mas é porque eu acho que no Morning Star, pra mim, os stakes, as apostas são maiores, os riscos são maiores, a escala é maior, e o Red Rising, ele fica bobo quando você coloca em perspectiva, sabe? Você pensa assim, meu... É pequeno, né? Você fala, os caras estão brincando na escola, sabe? Brigando na escola, e não faz muito sentido, assim, eu não sei, essa questão de as pessoas se matarem na escola... Eu falando com a camiseta aqui do Fourth Wing que as pessoas se matam na escola, mas... Não é um livro? É aquele que você começou a ler e O você do largou dragão? do dragão. Mas enfim, essa questão de... vamos se matar na escola porque só os Pra mais escolher fortes os melhores. precisam continuar. Eu fico assim, meu, isso é muito bobo, porque você pode usar essas pessoas pra outra coisa, mesmo que elas não sejam as melhores, sabe? Elas poderiam estar sendo usadas sei lá, de crew, de tripulação, de Sim. qualquer coisa que seja.
Então, todos os livros que tem essa questão de escola da morte, eu acho meio bobo, assim. Eu sinto, não sei, acho que talvez por ter tido muitos livros que tem isso. Parecido. Muitos livros parecidos, eu falo Não foi assim, nenhuma experiência pessoal, né, Raíssa? Não, ninguém Não participou de nenhuma escola dessa. De escola da morte. Tá. Mas eu acho que por ter lido muitos que são muito parecidos, eu falo assim, nossa, sentido. de novo isso. Então... Que inovador. então... então eu acho que... E no Morningstar, por outro lado, assim, embora também não seja muito inovador na questão de, tipo, o cara tá na merda e aí ele vai subir e vai... Perseverar e vencer. Perseverar todos os obstáculos e vencer... ainda assim, eu sinto que tipo, tiveram algumas discussões no livro que me pegaram, assim, que eu gostei, que me fizeram pensar. E pra mim, pro livro ter uma nota, assim, ficar alto na minha escala, eu não só preciso ter assim, obviamente eu preciso ter uma boa experiência, né, de leitura e gostar do que eu tô lendo e tudo mais, mas eu acho que me fazer pensar traz alguns pontos a mais, assim. Quando te conecta com a realidade, é isso? Quando te conecta com coisas do mundo real, quando eu faço pensar, tipo, nossa, isso daqui é uma transposição interessante do que a gente vê na realidade e tal. Tanto é que o Blood Over Brighterhaven, que pode ser ou não o próximo episódio, ficou a nota altíssima pra mim, porque eu fiquei assim... Nossa, mas aí é uma comparação? Não, mas é que eu fiquei... Me fez pensar, entendeu? É uma questão de, tipo, não só me entreteu, mas me fez... Uma reflexão boa, né? Refletir e questionar. Então, por isso que o Morningstar ainda fica em segundo pra mim. Eu acho que, talvez como trilogia, não é uma trilogia nota 5, assim, mas eu ainda colocaria ali pra mim, eu ainda colocaria no 4, uma trilogia nota 4, mas eu ainda quis continuar. Manteria ou não na estante? Sim, eu manteria na minha estante. Boa. Manteria como troféu. Tanto é que eu ouvi, né, todos em audiobook, eu tô considerando seriamente em comprar o box. É que vai lançar o 7º ano que vem, né? Eu tô esperando lançar o 7º pra poder comprar, mas eu estou considerando seriamente desembolsar aí muitos dólares, muitos dinheiros pra comprar o box. Entendi. E você? Não manteria na minha estante. Acho que não vai ser uma surpresa que eu não gostei do terceiro e, por consequência, para mim, ele seta o tom da trilogia. Ele finaliza a trilogia. Não tem como... A gente pode discutir aqui de qualquer série que a gente já tenha lido. Quando o último não entrega, para mim é porque assim, eu vejo a trilogia como... Aí quando eu termino, eu vejo ele como uma história única. Eu vejo assim, é essa história. Ele tá contando a história do Daryl, dele saindo lá de Lycos, até o desafio dele contra contra a Sovereign lá na Lua. E, puxa, que decepção. Me decepciona... Quê? Que barril. Que barril. Como é que é o nome do seu amigo? Rodrigo. Fica um salve aí pra você, Rodrigo. Realmente, esse livro é um barril. Entendi. Não gostei. Mas aí, como fica a sua nota pra trilogia? 2. Sério? Por causa de um livro? Já não vinha gostando. Como assim? Você deu nota 4 pro segundo? Pro segundo. O segundo foi bom. E pro terceiro, você deu o quê? 3? Não. Não deve ter dado nota muito alta pro primeiro. Desculpa. Pro terceiro, você falou? Não, pro primeiro. Pro primeiro, eu não acho que eu dei. Eu já tava O primeiro já foi um pouco assim. Tá. Me fala mais, me conta mais dessas coisas. Os personagens já achei um pouco raso e tal. E aí, o terceiro, de novo, ficou pra mim um gosto de oportunidade desperdiçada. Assim, gosto muito. Assim, tudo que você falou, eu concordo. Livros que te fazem refletir, essa parte de você ter um cara lá de baixo que
se infiltra. Uhum. Pô, muito Muito bacana. potencial, né? Muito bacana. Adoro. Pô, isso daí foi o que me fez ler o livro. Mas a entrega, o final eu achei muito ruim. Tá. Muito ruim. E é difícil pra mim quando a trilogia, enfim, o começo pode ser bom, mas enfim, acho que eu já falei bastante. Não, não sei. Assim, a gente falou, né? Manteria ou não na estante? Acho que outro ponto, outra pergunta interessante é assim: te faz querer ler mais sobre a história ou não? E eu fiquei assim, não sei. Não sei se eu quero ler mais sobre essa história, entendeu? Tá. Eu claramente Lê. quis, porque eu já li. Aham. Então fica aí a dica, Percy Brown. Vai fazer curso de escrita criativa com o Brandon Sanderson? Não, principalmente os personagens. Não vou falar para um autor que ele precisa melhorar, o cara é bem sucedido e tal. Os livros são bem avaliados, obviamente que é sempre bom deixar isso claro que são É opiniões. nossa opinião, óbvio, e obviamente. esse é o ponto do podcast, cara. Se você não Sim. concorda com a nossa opinião, sim. Deixa aí nos comentários se você é time Raíssa ou time Thiago. Pô, essa é uma boa. Se você leu a trilogia, a gente quer muito saber a sua opinião. Sim. Mas ainda assim não me arrependo de ter lido. Acho muito difícil me arrepender de você falar assim, não foi um livro que eu quis deixar de ler. Eu quis ainda saber como que a história ia terminar, entendeu? Então não é completamente... então não é uma estrela, então você... Não. Acho que o fato de você avaliar um livro, você tem que ter lido, né? Você não vai dar uma avaliação pro livro que você não leu. Como opiniões controversas aí, porque tem gente que acha que se você deu o DNF ou did not finish, você pode avaliar, mas eu discordo. Acho que você pode falar, não li, não é pra mim e tudo mais, e acabou. Eu terminei de ler e... Enfim. Eu acho que eu vou tentar te convencer a continuar. Porque por razões pessoais, né? Não, por razões que eu quero discutir com alguém, gente. Eu preciso ter alguém para conversar sobre o livro. Mas, assim, eu acho que o quarto livro não é tops, mas... Começou bem. Não, mas é que assim, eu acho que ele seta bastante o tom, assim, sabe? Ele é melhor do que o primeiro? É diferente. É diferente, porque ele não tem tanta ação, mas ele tem muito mais questionamentos políticos e sociais, assim. Toda aquela questão que a gente estava conversando antes de o que acontece depois, o que essas pessoas, sabe, tipo, como que a gente vai governar essas pessoas. Ele começa essas discussões, sabe? E traz alguns pontos de vista interessantes. Então eu acho que ele não é um 5 estrelas, eu diria que tá ali, tipo, talvez um 3,5, 4, mas 3,5. Mas eu acho que é uma... Acho que foi maior... não, você deu uma nota alta pro primeiro também, né? Eu acho que eu dei 4, mas eu acho que ele dá uma boa entrada, assim, pro resto, sabe? Uma boa introdução. Porque eu acho que eu espero pelo menos, mas pelo que o quarto livro me mostrou, a gente vai ter muito mais envolvimento das outras classes, das outras cores na história do que só aquele grupinho que a gente estava vendo, entendeu? Mas enfim, acho que é isso para a parte com spoilers. A gente vai terminar por aqui. E quem tiver interessado, quem já leu o livro, que tiver interessado a continuar na nossa discussão com spoilers, o vídeo vai estar linkado aqui, em algum lugar. Quem tiver interesse, continua com a gente no próximo vídeo. E até mais, pessoal. Até o próximo livro.